Na análise técnica, há diversos tipos de gaps. São eles: gap de área ou comum, gap de fuga ou corte, gap de continuidade ou medida e gap de exaustão. Quais são as principais características do gap comum? Primeiro, geralmente ocorre dentro de tendências indefinidas, conforme destacado no gráfico diário da EDU3. Repare que o gap ocorre dentro de uma faixa de congestão que vai aproximadamente de R$ 24,30 a R$ 29,00. Segundo, não há o prosseguimento do movimento do preço a favor do gap. No exemplo apresentado, observe que a máxima do candle responsável pelo gap não é superada. Terceiro, costuma ser fechado rapidamente. No gráfico diário da EDU3, repare que o preço retorna em poucas sessões até a máxima do candle que antecede o gap, mais especificamente no terceiro pregão após o gap. Gap de fuga ou corte. Quais são as principais características? Primeiro, geralmente ocorre no rompimento de uma região de resistência ou suporte, representando respectivamente a retomada da tendência de alta ou baixa do preço. O gap de fuga apresentado no gráfico diário da BTOW3 gerou a perda do suporte da congestão, dando continuidade à tendência de baixa. Segundo, geralmente é antecedido por uma congestão, faixa de preço onde há uma indefinição dos investidores, conforme pode ser visto no exemplo apresentado. Quanto maior for a congestão, mais forte tende a ser o movimento a favor do gap. Terceiro, é o gap que costuma ficar mais tempo aberto, ou seja, sem que haja um retorno do preço até a mínima do candle que antecede o gap de fuga. Gap de medida ou continuação. Quais são as principais características? Primeiro, ocorre no decorrer de um movimento de alta ou baixa do preço, representando uma chance maior da continuação da tendência vigente. Veja um exemplo no gráfico diário da IP3, onde há a continuidade do movimento de alta após o gap. Segundo, serve para projetar o ponto provável que o preço pode chegar após o gap. Para isto, basta medir o tamanho do movimento que o antecedeu e projetá-lo a partir da abertura do gap. No exemplo apresentado, repare que a projeção do movimento que antecedeu o gap foi alcançada no segundo pregão após o mesmo. Gap de exaustão. Quais são as principais características? Primeiro, geralmente ocorre após um movimento de alta ou baixa acentuado, respectivamente próximo da máxima ou mínima deste movimento. Veja um exemplo no gráfico diário da Vale 5. O gap ocorre próximo da mínima de um longo movimento de queda. Segundo, não há o prosseguimento do movimento do preço a favor do gap. No exemplo apresentado, observe que a mínima do candle responsável pelo gap não é superada. Terceiro, costuma ser fechado rapidamente. No gráfico diário da Vale 5, repare que o preço retorna em poucas sessões até a mínima do candle que antecede o gap, mais especificamente no terceiro pregão após o gap. O gap de exaustão é geralmente utilizado como sinal de realização de lucro das operações de compra ou venda. Por outro lado, o gap de fuga é o mais usado pelos analistas para a abertura de novas operações.